Fala, nobres, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor de português, André Fabian, novamente na tela do teu computador, do teu smartphone, trazendo mais um vídeo para vocês. E neste abordarei noções acerca da acentuação gráfica, a regra das proparoxítonas, é isso aí. Ao final desta mera abordagem, resolveremos aí algumas questões que já trataram do assunto. Beleza? E já sabe, te inscreve no canal, ativa o sino de notificações lá, me segue no Facebook, no Instagram, compartilhando, curtindo, comentando, enfim, para assim acompanhar as próximas publicações. E sabe como é, né? Vai sempre estar recebendo em primeira mão, ó, vídeo postado no canal. Beleza, gurizada? Enquanto eu me organizo aqui, tu te organiza aí, segura aquela vinheta esperta. Buenas! E é isso aí, gurizada. Aqui está para vocês o material, acentuação gráfica, regra básica, proparoxítonas. Eu tenho um vídeo introdutório sobre acentuação tônica, acentuação gráfica. Eu falo dos critérios básicos, elementares, para bem de termos a convicção da acentuação de uma palavra, do uso do acento agudo e circunflexo em uma palavra, de forma garantida. Em um vídeo que já está postado no canal, deixo um link aqui direcionando-as para este vídeo no momento em que eu postar este daqui no meu canal. Beleza, gurizada? É isso aí, tá? Então assim, ó, proparoxítonas. O que é importante nós observarmos? Falar sobre a acentuação gráfica de uma proparoxítona é tratar do uso do acento agudo e do acento circunflexo nesta palavra, certo? E relacionando a acentuação gráfica à acentuação tônica, para as proparoxítonas não tem mistério, porque na acentuação tônica o que nós entendemos por proparoxítonas? Aquelas palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Beleza? É a sílaba tônica. Então, com base nisso é muito simples. É a antepenúltima sílaba que é a mais forte e a que, por regra, por lei, por norma, receberá o acento agudo ou o acento circunflexo, certo? E isso é o mais tranquilo em relação à regra das proparoxítonas, porque a regra ela é clara, ela diz o seguinte, que toda palavra proparoxítona, sem exceção, ela é acentuada, certo? Aí é só cuidar se o timbre é aberto ou fechado para ser o agudo ou o circunflexo, respectivamente. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos um exemplo. Sai da tela, careca, sai da tela. Opa, não é essa tela, é essa tela aqui. Olha ali, ó. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra sólido. Ok? Sólido. Primeira etapa, primeiro passo que eu já disse para vocês nesse vídeo que eu vou linkar aqui, separar a sílaba, ó, uma, duas separações. A palavra sólido, ela é uma palavra trissílaba, e vindo de trás para frente, ó, dó, li e só, eu percebo que a antepenúltima sílaba é a mais forte, razão pela qual ela é acentuada tonicamente e graficamente como uma proparoxítona. Tonicamente, porque a sílaba mais forte é a antepenúltima, e graficamente, porque nesta sílaba toda a palavra proparoxítona receberá acento agudo ou circunflexo. Percebam bem, é um timbre aberto, né? Então é só, não é so. Se fosse so seria circunflexo, mas como é só a acento agudo, beleza? Sólido. Muito simples, hein? Que regrinha barbada, pessoal. Não tem mistério. Toda proparoxítona na língua portuguesa é acentuada graficamente. Mas que beleza! Glória, glória, glória. Deixa eu comer meu açaí aqui. Açaí com leite condensado. Temos que correr atrás da máquina, né, tia? Olha só. Tá, professor, então essa regra é barbada. Por que tu fizeste esse vídeo aí pra nada? Só pra tomar teu tempo? É claro que eu tô brincando, não é só pra isso. Alguns gramáticos falam sobre uma subclassificação das proparoxítonas. Tô me babando aqui. A chamada proparoxítona relativa, eventual ou aparente pode receber um desses três nomes. Ah, por que os três, professor? Porque sim, alguém quis inventar um, o outro quis inventar outro, e o outro quis inventar outro, e aí tá. É um desses três nomes.
proparoxítona relativa, ou proparoxítona eventual, ou proparoxítona aparente. Só para complicar um pouquinho uma regra que era a maior barbada. Mas enfim, é muito simples. Quem é a proparoxítona relativa, eventual ou aparente? Ela nada mais, nada menos é do que, sai da tela, careca, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá, professor? Peraí, agora eu colei as placas aqui. Se ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, paroxítona, por que eu estou chamando de proparoxítona? Porque assim, pessoal, graficamente não é possível essa separação que eu vou apontar aqui para vocês. Mas foneticamente, sim, é o que alguns gramáticos apontam, né? Percebam bem, o detalhe todo acontece aqui no final da palavra, ó, onde nós temos o ditongo crescente, né? Vamos pegar o exemplo da palavra glória, né? O ditongo crescente. Que o que acontece? Por isso é que ele se chama crescente. Eu já falei isso em uma aula, a aula dos encontros vocálicos, né? Por que ele é crescente? Porque o ditongo, di, que é o encontro de duas, ele é formado ou por uma vogal e depois uma semivogal, ou vice-versa, primeiro por uma semivogal e depois por uma vogal. Que é o caso do nosso exemplo aqui, acompanhe. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. Ou seja, a semivogal tem o som menos forte e a vogal tem o som mais forte. Então, esse som, ele do menos pro mais, ele cresce. Ditongo porque são duas e crescente porque o que cresce é o som, ok? Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E aí, professor, o que mais pode ser agregado em relação a essa sua explicação? O que mais pode ser agregado é que para estes gramáticos, o que acontece, e isso foneticamente, é o seguinte, uma separação fonética, em razão da última ser uma vogal, ela se sustenta, ela se mantém sozinha em sílaba, ok? Acompanhem bem aqui a separação que eu fiz. A vogal se mantém. Por quê? Porque a vogal é a base da sílaba, pessoal. Não existe sílaba sem vogal. E toda sílaba deve ter apenas uma vogal. Nada mais e nada menos. Se tiver outras, é porque elas são semivogais, certo? Mas neste caso, quando se trata de uma separação fonética, a razão pela qual a paroxítona terminada em ditongo crescente é também chamada de proparoxítona relativa, eventual ou aparente, é porque aquela vogal lá no final, lá na segunda posição, ela seria separada foneticamente, na fala, da sua semivogal. E a semivogal, ela passaria por uma vogal, o que ela não é, ela passaria por uma vogal, uma vez que ela é quem está apoiada em uma consoante, na consoante da sílaba. É ela que está apoiada na consoante da sílaba, certo? E ganhando esse aspecto de vogal, coisa que não é, mas que isso acontece com uma forma, um deslize, digamos assim, da pronúncia. Por isso é só a separação fonética que permite esse conceito, essa noção de proparoxítona relativa, eventual ou aparente. Porque em uma decrescente, como a semivogal fica ao final, né, na segunda posição do encontro dos ditongos, a semivogal não se sustentaria sozinha na sílaba, certo? Aí exemplo aqui, vamos pegar, deixa eu sair da tela de novo, exemplo aqui, vamos pegar aqui o exemplo da palavra já vou separar a sílaba, lei. Volei. Vejam bem que eu não digo volei, né? Eu não digo volei, eu digo volei. Ei. O E é mais forte, portanto o E é a vogal, e o I é a menos forte, portanto é a semivogal. Então, do mais para o menos, o som diminui. Se ele diminui, ditongo decrescente. E observem bem, a separação fonética da palavra glória, que o ouvido nos engana, né? Glória. O ouvido pode nos enganar e deixar passar despercebido que aquele I e aquele A do final de glória é um ditongo. Né? Como se fosse um hiato, como se ali acontecesse um hiato entre o I e o A. É um trava-línguas isso. Mas não, é um ditongo, por isso não é hiato, se é uma coisa não é outra, e se é outra coisa não é uma, e assim vai. Agora, pensem a separação do ditongo decrescente de vôlei. Volei. Volei
Dói. Dói no ouvido, pessoal. Separar, mesmo que foneticamente, um ditongo decrescente, grita, não, ó, tem alguma coisa errada aí. Ah, tem um desperta, ó, olha o alerta aqui. Aqui está o alerta para vocês, ó. Certo? E esse alerta é para chamar a atenção deste critério mais especificamente. Sai da tela de novo. É a paroxítona terminada em ditongo decrescente. Paroxítona porque a penúltima sílaba é a mais forte e a última ela é formada por um ditongo decrescente e mais uma consoante, na maioria das vezes ali, ou duas, enfim, né? É isso aí, pessoal. Tá? Por isso ela é chamada de proparoxítona relativa, eventual ou aparente, porque aparentemente, eventualmente, relativamente, ocorre a separação de um ditongo na fala, o que na escrita, na grafia, não pode acontecer. Beleza, gurizada? Ficou claro para vocês o entendimento do conceito de proparoxítona a real, que é aquela em que todas são acentuadas, que a antepenúltima sílaba é mais forte? Ficou? Beleza. E da proparoxítona relativa, eventual ou aparente? Vejam bem, ela pode ser chamada de proparoxítona relativa, eventual ou aparente, e também de paroxítona terminada em ditongo crescente. Veremos isso agora em um exercício. Ah, zagalo, velho, o cara derruba no inglês, hein? Não sei quem, mas derruba, tá? Olha aqui, ó. Eu separei 3 exercícios aqui para vocês. O primeiro é da banca Fundatec. É um exercício que foi aplicado na prefeitura de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2021, agora. Aí, ó, fresquinho, fresquinho, coisa mais linda. E vamos para o enunciado da questão que diz o seguinte. Assinale entre as palavras retiradas do texto a alternativa em que uma palavra não pode ser considerada proparoxítona eventual. Pessoal, foquem bem, foca aqui comigo. Assinale entre as palavras retiradas do texto a alternativa em que uma palavra não pode ser considerada proparoxítona eventual. Então nós temos duplas de palavras nas alternativas. E nós temos que ver dentre essas duplas qual é o par ou o integrante, né, do par ali, que não pode ser considerado uma proparoxítona eventual. Claro, né, pessoal, vocês já sabem que para ser proparoxítona eventual e não a real, ela precisa ser obrigatoriamente uma paroxítona terminada em ditongo, isso aí, crescente. Então foca ali comigo. Professor, mas tu vai resolver o exercício, nem me dá um tempo pra eu resolver a questão e depois tu continuar. Tchê, isso daqui é um vídeo, é uma gravação. Então tu pode perfeitamente pausar esta naba e resolver. Tá aí, o enunciado tá na tela, as alternativas estão na tela e eu tô aqui falando. E, inclusive, enquanto eu estou falando, eu poderia estar resolvendo. Professor, mas eu não consigo fazer outras coisas ao mesmo tempo. É um mal que nós, los hombres, temos. Tá? Então, vem aqui, foca comigo na tela de novo. Início. Separando silabicamente esta palavra. Deixa eu pegar aqui, ó. Início. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E eu falo inicio ou inicio. Inicio. O O é mais forte. Ditongo, né? O I é menos e o O é mais. Ditongo crescente. Então aqui tá correto. Tá? Indústrias. Indústrias. Pessoal, essa daqui é muito simples e nem vou perder muito tempo analisando intensidade de pronúncia, porque é assim que a gente diferencia. Se eu tenho duas e uma sílaba, qual é a vogal e qual é a semi? Eu já falei isso na aula dos ditongos. Né? Eu preciso alternar a pronúncia, hora uma, hora outra. Por quê? Porque assim eu sei quem é a vogal e quem é a semi. A vogal é a mais forte e a semi é a menos forte. Aí ditongo crescente ou decrescente. Tá? Mas aqui em indústrias é muito fácil resolver isso. Por quê, pessoal? Porque dentre as 5 vogais que nós temos na língua portuguesa, a vogal A é la piroquita de las galáxias. Essa daí sempre será vogal, jamais semivogal. Pobre coitada daquela outra, uma dentre as outras 4, E, I, O e U, que aparecerem em sílaba junto com ela. Uma dessas pobre coitadas será a semivogal, que é o que acontece aqui. O I é semivogal, é menos forte, e o A é a vogal, é a mais forte. Beleza? Necessária, necessária. A mesma coisa, olha o A ali na segunda posição, é uma pena. Lamento para o I, que será semivogal. Documentário, documentario. Documentario ou documentário? Documentário.
o O é mais forte e o I é menos. Então até agora só ditongos crescentes. Responsáveis. Responsáveis. Eita! Foca aqui, meu querido! Foca aqui, minha querida! Gloriosos e gloriosas. Responsáveis. Eu falo vez ou veis? Vez ou veis? Imagina o E aqui e o I aqui. Eu falo, ó, E e o I. O I tá aqui na caneta. E e o I. Responsáveis ou responsáveis? Responsáveis. O E é mais forte. Que beleza isso. Se o E é mais forte, o I é a menos forte. O que eu tenho aqui? Ditongo decrescente. Porque importância, de novo, o A na segunda posição. História, história. De novo, o A na segunda posição. Estátua. O A de novo na segunda posição. Centenário. Eu não falo centenário, é centenário, né? Então o I é menos e o O é mais. Antônio, né? De novo, o I é menos e o O é mais. Alternativa, a resposta para esta questão é a letra C, Canadá, uma vez que responsáveis é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. É o caso em que não pode ser considerada, esta palavra não pode ser considerada proparoxítona eventual. E olha o detalhe do enunciado da questão, hein? Assinale entre as palavras retiradas do texto a alternativa em que uma palavra não pode ser considerada proparoxítona eventual. Eu fico pensando, se tivesse uma alternativa onde duas não poderiam ser consideradas, qual alternativa vocês iam responder? Bah, professor, não sei. Agora eu não sei. Mas eu te digo. Te vira nos 30. Aí é outra história. É outra história, meu querido. Depois nós vamos ver isso daí, tá? Dito isso, mais um exercício. Aproveitar que tá voando. Tá voando. Esse vídeo tá voando. Que beleza. Que baita vídeo, hein? Os caras subestimam a acentuação gráfica, cara. Não é bem assim, não. Não é molezinha, não. Que a molezinha vai comer sopa de minhoca. Ó, outro exercício da Fundatec, também na Prefeitura de Vacaria do Rio Grande do Sul, 2021. E lá dizia o seguinte, ó, essa é de Romanos, hein? Considere as seguintes assertivas sobre palavras do texto. Romano 1, a diferença fonética entre pais, a diferença fonética entre pais, né, pai e mãe, entre pais e país, justifica-se porque na primeira há um ditongo decrescente, enquanto na segunda há um hiato. Beleza, pessoal, eu dei uma dica para vocês de separação silábica quando envolve as letras I e U em um encontro vocálico a partir da segunda posição. Recorda? Tá lá no material, tá aí no canal, tem que procurar, tem que vasculhar. Então aqui, ó, pais, a primeira, meus pais, e país, o meu país, o país onde eu moro. Beleza? O que acontece? Como esse I é menos forte que a anterior na palavra pais, os meus pais, ele se agarra na anterior formando uma sílaba junto com a anterior. Então a palavra pais, ela é monossilábica, deixa eu ativar aqui o desenho, ela é monossilábica, né, fazendo com que eu tenha ali vogal e semivogal respectivamente, porque eu tenho um A e um I e o A é vogal. Então se o A é vogal e o I é semivogal, o A é mais e o I é menos, o som diminui. Como são duas é ditongo e se o som diminui, decresce ditongo decrescente. Em país, quando o I ou o U estão em um encontro vocálico a partir da segunda posição do encontro de vogais, e ele é mais forte que a anterior, eu separo da anterior. Essa é a dica que eu passei para vocês no vídeo. Se eu separei, agora eu não tenho mais uma palavra monossílaba, eu tenho uma palavra dissílaba, ok? Dissílaba. E ali, entre o A e o I, aconteceu o que nós chamamos de hiato, que é a separação silábica do encontro vocálico. Que baita conceito, hein? Que merda. Separação silábica de um encontro vocálico, pessoal, é o que nós chamamos de hiato. Esse é o conceito, é a noção de hiato. A acentuação gráfica do hiato é uma regra, que será gravada e será passada para vocês ainda na sequência. Glória ao Senhor. Tá? Então o Romano 1 está correto, razão pela qual eu elimino a letra A. Eu elimino só a letra A. Que merda. Vamos para o Romano 2. As palavras já, até e lá são monossílabos tônicos, o que justifica a sua acentuação gráfica. Olha só, quando a palavra até se tornar um monossílabo tônico, eu farei um implante capilar,
tá? Mentira, não faço, que eu economizo shampoo, economizo tempo quando eu me acordo, não precisa, tá, né? Ah, tem que tirar um pouco o sebo da careca, já devia ter tirado ali, ó, quando começa a brilhar, devia ter tirado antes de gravar isso aqui. Ah, professor, que nojento, cara? Tem coisa muito mais nojenta que tu faz por aí, vem com esse papo pra mim, que minha careca é cebosa, que é nojento. É, mas fica em off, deixa pra nós aí, não fala nada, eu também não falo, tá? Então olha aqui, ó. Não tem, tchê. Como que até vai ser um monossílabo? Eu tenho duas consoantes intercaladas por uma... Desculpa. Eu tenho duas vogais intercaladas por uma consoante. Não existe. Não tem como. Ali, cada vogal pro seu quadrado. Então, a palavra até é separada silabicamente. Até. Dito isso, o que eu já sei? Volta pra tela. Dito isso, o que eu já sei? Que não são monossílabos tônicos. Então o Romano 2 está errado, razão pela qual eu elimino a letra C e elimino a letra E, ficando apenas 1 e 4 ou 1, 3 e 4. Então a 4 já está na resposta, nem vou analisá-la. Vou para 3. As palavras África e números e estatística pertencem ao mesmo grupo quanto a justificativa para o acento gráfico. Pessoal, é só separar a sílaba, ó. África. Antepenúltima é a mais forte, proparoxítona, real, né? E números, ó, antepenúltima é mais forte, proparoxítona real. Estatística, antepenúltima é mais forte, proparoxítona real. Romano 3 está corretíssimo, razão pela qual a alternativa correta é letra D, Dinamarca, é a resposta dessa questão. E só para não perder o embalo, né, no Romano 4 diz que as palavras vitória e decorrências consideradas tanto paroxítonas como proparoxítonas eventuais têm sua acentuação gráfica justificada por duas regras. Sua acentuação gráfica justificada por duas regras. Sim, isso é um critério que eu posso utilizar, né? Dizer que é a palavra vitória, por isso que a separação ela é fonética, porque eu posso dizer que ela tem a sua justificativa por ser uma paroxítona terminada em ditongo, né? Crescente mais especificamente, né? A razão pela qual ela também pode ser chamada de proparoxítona relativa, eventual ou aparente. Que barbaridade, gente! Olha que loucura! É isso aí, glorioso e gloriosa. Feito esse exercício, vamos pro próximo para finalizar esse vídeo aqui. Coisa mais querida, um exercício da Banca La Salle, que foi aplicada no Grupo Hospitalar Conceição, mais antiga, mas enfim, né, nunca é demais, só mais um aí para fechar a conta e passar a régua. E esse exercício dizia o seguinte: Barbada, foca aqui comigo. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que corresponde a uma palavra proparoxítona. Temos lá prematuros, né, opa, deixa eu acionar aqui o desenho. Prematuros, ela é paroxítona, né? Porque a penúltima é mais forte, ó. Bebês, ela é oxítona, né? Físico, essa é proparoxítona. Olha aí, a letra C, Canadá. Vamos lá, já vou marcar aqui, mas vamos analisar as outras. Habituação. Olha aqui, ó, oxítona, né? Eu não falo habituação nem habituação, é habituação, né? Maturidade, paroxítona. Então a única proparoxítona é físico. Inclusive, né, pessoal, a acentuação gráfica utilizada no primeiro I da questão nos deixa isso ainda mais claro. Feito? Mas que baita vídeo! É isso aí, gloriosos! Valeu, show de bola! Assiste aos vídeos indicados aqui, ó. E não te esquece de te inscrever no canal, ativa o sino. E me segue no Facebook, no Instagram, compartilhando, curtindo, comentando, porque ainda vem muitos vídeos por aí. Tá? O interessante lá no YouTube de seguir e clicar no sino, ativando as notificações, é que quanto menos esperar, chega pra ti antes de qualquer outra informação de que tem vídeo novo no canal. Beleza, gurizada? Apesar de que eu vou notificar que tem vídeo novo no canal, no Instagram e no Facebook, tá? Mas já sabe, é por aí o caminho, certo? Não te perde nas curvas, hein? Não te perde nas curvas, tá? Satisfação enorme e, como sempre, não te esquece, e tu já sabe que na minha alça e massa o alvo é a tua posse. Até o próximo!